Se você tem de 30 a 35 anos e está passando por uma fase de muita tristeza, onde a palavra que resume a situação atual é vazio, esse vídeo é para vocês. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Jéssica, sou a fundadora aqui do Instituto Somos Pais, 4 anos no Instituto, há 2 anos como Instituto Integrativo, e esse é um dos vídeos também que eu vou trazer um pouquinho dessa parte, desse holismo, desse olhar da parte integrativa do Instituto e não só o trabalho como educação. Eu vou contar um pouquinho da minha história para que a gente possa entender o que é esse vazio que a gente sente. E muitas pessoas perguntam como que foi a minha trajetória para chegar aqui no Instituto Somos Pais. Bom, primeiro vamos entender esse vazio, esse buraco, essa sensação de tempo perdido, de que não tá dando certo, de que tá fazendo as coisas erradas e que dorme e acorda e é só isso. A vida se resume a dormir, acordar e trabalhar, que por sinal era um dos meus questionamentos mais fortes por volta de 2011, talvez, ou um pouco antes, onde eu falava, mas não é possível que a vida vai se resumir a 3 coisas, que é acordar, trabalhar e dormir, de forma bem resumida. Então essa sensação é uma sensação de tempo perdido, de que as coisas estão, que o tempo está passando e que as coisas estão passando e que, sei lá, nada acontece, né? É uma sensação realmente de frustração, de tristeza, de tempo perdido, eu acho que é uma grande palavra. Hoje eu posso dizer que exatamente há 2 anos atrás eu consegui compreender o que é esse vazio. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês aqui nesse vídeo, mas eu quero começar primeiro falando a parte teórica, né? E depois eu deixo a minha história aqui para vocês. Que eu posso dizer que é um exemplo bem prático desse vazio que a gente está trazendo. Mas a gente consegue preencher esse vazio, né, esse buraco, quando a gente está muito conectado da nossa realidade interna. O fato é que a gente cresce realmente, a criança, enfim, a gente está o tempo inteiro formando a nossa individualidade pelo outro, né? Então, o adulto está sempre falando que a gente parece com a avó, com o vô, com o tio, e que o nariz é de um, e que o comportamento e o temperamento é de outro. E essa criança, ela vai se moldando, ela vai fazendo a sua conexão da sua identidade por essas coisas externas. Então, realmente nós formamos essa individualidade muito pelo externo. E a gente vai virar adolescente, vamos virar adulto e, de certa forma, continuamos conectados muito com esse externo, né? A sociedade, o capitalismo é uma grande mola propulsora também de ficar nesse externo, né? De você tá sempre em busca de ter mais, e a gente realmente não se conecta com o interno. E isso é o tamanho do vazio que você sente, é o quão desconectado com o seu interno você tá, né? Então, eu tô muito conectado com o meu externo, eu tô esquecendo desse meu interno, de ver realmente qualidades, de ver a nossa essência, né? De saber, a gente não consegue responder às vezes quando pergunta, tá, quais são os seus defeitos? O que é que você não gosta? O que é que te irrita? O que é que te tira do sério? E também para o positivo é difícil para algumas pessoas falar, né? Então, o que é que você tem de tão forte? O que é que você o que é que te orgulha? O que é que você tem? O que é que você é em termos de qualidade que você quer passar para os seus filhos? E aí a gente consegue perceber que estamos muito distantes desse interno, né? Uma coisa é eu ter uma ligação material, é eu ter uma vontade de conquistar coisas materiais. Isso não tem nada de errado. O errado é eu simplesmente ser o externo e esquecer do interno. Entende? Porque há uma diferença. Porque tem gente que acha, Jéssica, então vamos virar os naturebas, Harebuda da vida e pronto. Mas uma coisa é, vamos deixar assim, né? Interno e externo. Eu preciso ter os dois, eu preciso ter o equilíbrio dos dois. Esse mundo é exatamente um grande desafio para encontrar esse equilíbrio. Então eu posso perfeitamente ter questões materiais, ter metas e sonhos das questões materiais e também ter muito bem desenvolvido ou estar muito bem olhando, né, para a minha parte interna. Bom, então quando eu estou desconectado desse interno, eu estou desconectado de quem eu sou, né, de quem realmente
quem é você? A gente não consegue responder isso, né? Se você se olhar no espelho e falar quem eu sou, nossa, é muito difícil responder essa pergunta, porque a gente vai estar falando provavelmente respostas conectadas para o exterior. Então, esse vazio, esse buraco que a gente sente é o quão conectado com o externo, com o exterior, e desconectado com o interior. Novamente, eu posso estar conectada com o exterior, sem nenhum problema, desde que eu também esteja conectada com o meu interior. É isso que nós temos que entender e trabalhar como equilíbrio. E eu acho, honestamente, sinceramente, que existem duas coisas que nos desconectam do interior. Não são razões, mas são atitudes, consequências que nos deixam assim com esse vazio. Uma coisa é nos afastar de coisas que nos conectam com o interior. Natureza, por exemplo, né? Quantas pessoas não conseguem admirar mais uma chuva, sabe? Parar e ficar, nossa, que linda chuva. As pessoas não caminham mais descalças na terra, as pessoas não tiram fruta mais das árvores, as pessoas não vão mais na praia. Ir para a praia, eu vejo hoje famílias indo como se fosse um programa, assim, sei lá, um programa até mesmo de família às vezes, mas novamente um programa onde você não contempla aquilo que você tá, sabe? Leva verdadeiras coisas, um circo de coisa, e aquilo fica tão robotizado, tão automático, né? Vamos dizer assim, acho que a palavra é essa, que eu deixo de contemplar aquilo que eu tô. Eu não admiro mais, eu não consigo ver beleza mais numa onda que se forma, naquele barulho daquela onda, na terra. Eu não paro nem para montar mais um castelo com meu filho. Ou seja, se eu estou distante no meu dia a dia de questões que me ligam com esse interior, natureza é uma delas, às vezes a gente está caminhando e eu posso estar até mesmo correndo, atrasada, nada impede, novamente, olha o equilíbrio. Eu estou indo trabalhar, mas nada impede de eu olhar para fora e perceber barulhos de pássaro cantando, de ver uma árvore, de olhar para o céu e ver como aquelas nuvens formam imagens bonitas e aí você de repente se encanta quando você olha e, nossa, é um arco-íris. Então, eu não preciso parar o meu tempo para me conectar com essas questões internas. A gente está confundindo as coisas, né? Eu não tenho tempo, Jéssica, mas você não precisa ter tempo para isso. É você estar conectado o tempo inteiro com os dois lados de quem nós somos. É ir a um trabalho, é estar no seu carro extremamente material, é estar indo para o seu trabalho, mas você aproveitar esse caminho. Às vezes o silêncio é uma conexão, aliás, é uma bela conexão. Posso estar indo também, estar aqui, estar no movimento, estar no trânsito, mas eu posso desligar tudo, desligar o som e me permitir entrar nesse silêncio, porque quando eu faço silêncio eu consigo escutar esse interior. Então esse é uma consequência, né? Eu não me conectar com as questões mais internas. E não é só a natureza, né? Apesar de eu falar muito da natureza, porque a natureza de fato é a conexão divina, mas, por exemplo, eu também falo muito de um simples banho que você tome, mas que você se entregue ao banho, que você sinta essa água caindo, essa água percorrendo o seu corpo, essa água limpando a sua alma, você sentir o pé lá no banheiro, sentir a água no pé, sentir as gotinhas caindo no pé. Então não é só estar fora, não é estar sempre com a natureza para você se conectar com o seu interior. Uma leitura, uma música você bota uma música gostosa, seja qual for, também não precisa estar ouvindo mantras. Eu não estou falando que para ter conexão interna é preciso estar virando, né, uma pessoa extremamente espiritualizada, apesar de que vai caminhar para isso, mas se permita ouvir uma música e sentir a música, entende? Quando a gente sente as coisas, eu estou me conectando com o meu interno. Então, esse é uma das consequências que nos faz ter esse vazio. E a outra coisa é você perceber, ou melhor, né, é você não perceber que a gente está aqui todos com uma razão única, que é ajudar o outro também a ser melhor.
Porque Jesus nos ensinou a amar o outro, a respeitar o outro e ajudar o outro a ser melhor. Então, se eu estou no meu individualismo, no meu egoísmo, olhando só a minha casa, a minha família, porque eu tenho que ser melhor em tudo, eu literalmente não vou estar praticando aquilo que eu vim praticar. Então, vazio também é estar desconectado da nossa essência, desconectado de quem nós somos, de quem nós viemos aqui ser. E muita gente também que já está até num caminho muito espiritualizado acha que eu preciso encontrar a minha razão de viver, eu preciso encontrar sentido para o que eu faço na minha vida, achando que é um trabalho, que é algo onde você vai praticar. Na verdade, a razão de vida de todos, a razão da existência de todos é uma só. A gente está aqui para ajudar o outro no seu caminhar, o outro na sua jornada, o outro no seu processo desse despertar da consciência. Porque eu sou melhor quando o outro é melhor, né? Porque eu sou o outro. Então, quando a gente faz aquela pergunta, quem sou eu? E você consegue verdadeiramente enxergar a resposta, né, de que eu sou o outro, então o outro vai fazer isso com a outra pessoa e aí o coletivo consegue virar um só. Porque todos, na verdade, nós somos um só, né? Então, esse é um outro ponto que faz com que a gente fique completamente desconectado desse interno, novamente, sem encontrar o equilíbrio, né, do interno e do externo, do material e do espiritual. E a gente não percebe a única razão de estar aqui, a existência de estar aqui. É preenchido esse vazio, é preenchido esse tempo, a sensação de tempo perdido. Tudo isso é preenchido quando você consegue perceber, nossa, eu tô aqui única e exclusivamente para ajudar o outro a ser melhor. Se eu ajudo o outro a ser melhor, eu sou melhor, né? Porque é uma identidade só, né? É uma coisa só. Então, nos afastamos dessa essência, né? Do sagrado, como eu sempre falo. Qual é o sagrado de vocês? Em quem vocês acreditam? Nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Não, eu acredito em Buda, eu acredito no hinduísmo, eu acredito em Krishna, eu acredito em Oxalá, e não importa, mas existe uma energia maior, existe um eu superior, né? Existe um eu sagrado. Então vamos conectar o eu superior, né? Nós, com o nosso eu sagrado, com a essência, com essa energia que é maior do que a gente. Então, essas duas coisas, seja porque eu me afastei no dia a dia da essência, né, como por exemplo, não me permito mais sentir nada, ou por não estar trabalhando de forma a perceber o sentido único da vida, são duas coisas que viram uma coisa só e nos dá esse vazio que a gente sente. Bom, e agora eu vou contar um pouco da minha história. Muita gente me pergunta isso, como foi, como foi a transição, e não é bem uma transição, não é tirar algo para ter outra. Eu não deixei de fazer uma coisa para ter outra, né? A minha profissão, a minha primeira profissão, a minha primeira formação em 2005 é engenheira. Então, assim, nossa, Jéssica é engenheira e hoje Jéssica é orientadora e terapeuta. Como isso é possível? Como é que existe? Como foi essa caminhada, esse trajeto, né? E eu sempre falo para as pessoas, uma coisa não sobrepõe a outra. Eu não vou apagar o meu passado e apagar a minha graduação. Eu nunca vou deixar de ser engenheira, mas as coisas se complementam. Uma coisa não sobrepõe a outra, uma coisa não apaga, não anula a outra, mas uma coisa complementa a outra. De fato, trabalhar na área da engenharia é uma realização muito grande, né? Você tem um trabalho que não é esse trabalho do holismo, que não é esse trabalho espiritual, mas é um trabalho de ganhos numéricos, de ganhos reais, indiscutíveis, né? Você perceber que sempre pode existir também algo que se melhora, né? É o lema, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então a gente está sempre melhorando questões, mas não são questões pessoais, mas são questões materiais, né? No sentido de que máquinas, por exemplo, processos, né? Trabalho de indústria, ele não vai estar melhorando a pessoa. Pode até ter uma relação, mas a gente está melhorando os processos. Mas em 2012 eu estava com esse vazio extremamente forte, esse vazio estava bem acentuado em mim de que, nossa, mas espera aí, só acordar, trabalhar e dormir?
E eu vim ter essa resposta em 2013, quando eu engravidei da minha filha, que não foi planejado, mas no momento em que eu engravidei, praticamente veio um anjo, né, e falou assim, olha, você veio fazer algo nesse mundo da educação. E, para resumir, senão vai ficar enorme esse vídeo, em 2014 eu já comecei a trabalhar dentro de uma área voltada para equilíbrio dos papéis da mulher, depois eu comecei a trabalhar com sono, e o sono me abriu para a educação, e a educação me abriu para a cura energética, porque eu percebi que a educação, só o educar, não melhora se eu não me melhoro, vamos dizer assim. Então, eu trabalhei em 2017 muito forte a parte da educação, com as vivências, com os workshops, com mentorias da educação, eu faço a mentoria Educando com Empatia, mas aí eu percebi que, nossa, é como se você constrói uma casinha, só que é uma casa de papel, e que no primeiro desequilíbrio que eu tenho, no primeiro problema que eu tenho, eu, pai, eu, mãe, a casa blá, 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 desmorona e as pessoas têm a sensação de que, poxa, perdi tudo. Ai, ó, tava ótimo, de repente a educação tá horrorosa. Então, é um processo de reflexo, de espelho. A criança, ela realmente tá espelhando os seus pais. Então, eu preciso me libertar das minhas questões, eu preciso me libertar dessas dores para conseguir construir uma casinha firme com as crianças. E, mais precisamente, no final de 2017, eu consegui enxergar claramente que esse é um trabalho. Ou seja, eu estou trabalhando para mostrar aos outros, as famílias, o pai e a mãe, o trabalho voltado para a educação, que eles precisam também se melhorar, também se libertar dessas dores. E aí a educação, ela acontece de uma forma muito natural. Eu me liberto, eu me curo, eu faço a minha transmutação, como eu gosto de falar, e aí depois, pronto, eu estou preparada para agora saber como que eu posso educar de uma forma diferente. Então, essa é a minha história, essa é a minha trajetória, e isso também tem a ver, esse vazio, com a nossa formação dos nossos corpos, né? Então, a gente tem o corpo vital, o corpo energético formado aos 7 anos, aí vem aos 14 o corpo, né, das emoções, depois aos 21 o mental, e aos 28 a gente pode dizer que está com todos os corpos formados. Aos 35 anos, a gente, antes dos 28 anos, gente, é pura emoção, né? A gente ainda não está muito bem equilibrado com o nosso corpo físico, mental e espiritual. Aos 28 anos, a gente consegue ter tudo fechadinho, digamos, né? Tudo bem equilibrado, e a nossa consciência do que nós viemos fazer, ela está preparada para ser despertada, vamos dizer assim. E aos 35 anos, é muito comum também as pessoas terem vazio existencial, essas inquietações. Entre 28 e 35, por isso que eu perguntei se você tem entre 30 e 35, é muito comum, né, de 28 a 35, a gente se questionar muito a razão de existência, porque esse é um setênio que nos traz a consciência espiritual. Então, a partir dos 28 anos, na maioria até 35, a gente começa a adquirir a consciência espiritual de que nós somos somos seres imortais, estamos aqui para todo sempre, mas que neste momento eu sou Jéssica, filha de Angelita, filha de Gerson, mãe da Bruna. Então, nesse momento eu estou nessa roupagem, mas a gente tem uma continuidade da nossa alma, né? Nós estamos sempre crescendo, aprimorando, nos elevando até sermos puros e anjos, né? Então, isso de 28 aos 35 começa a ser muito forte. Nossa, então a minha consciência espiritual tá mostrando que é isso que eu tenho que caminhar, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu preciso melhorar, essa dor eu preciso olhar, isso aqui eu preciso ressignificar. Bom, é isso, bastante longo esse nosso vídeo, mas rapidamente eu contei sobre os nossos corpos e o porquê dos 30 a 35, a minha história, e eu espero que vocês se permitam mais fazer as conexões e que com o tempo, depois dessas pequenas permissões, vocês vão perceber a grande razão da existência da gente estar aqui. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Nos próximos 2 vídeos eu vou falar de assuntos também que complementam essa nossa consciência, que é sobre os nossos chakras, sobre os nossos centros de energia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Siga a gente nas redes sociais, é Instituto Somos Pais. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!